estes dias, uma viagem pela história com Joel Cleto, no Porto Canal. Joel, bem-vindo a mais uma edição. Obrigado, João. Como sempre, começamos pelas nossas efemérides, no caso pelas tuas, nossas, porque vais partilhá-las connosco por estes dias, como habitualmente fazes, e vamos recuar até 10 de fevereiro de 1763. Sim, João. Obrigado uma vez mais pelo convite, e aqui estamos nós para evocar algumas efemérides marcantes. E com efeito essa que tu referes, que aconteceu há 263 anos, foi a assinatura de um acordo de paz, o Tratado de Paris. É um acordo de paz que envolve os reis da Inglaterra, de França, de Espanha e também de Portugal. Foi um conflito que envolveu estes 4 países, envolveu também a Áustria e a Prússia. E, sim, um tratado de paz, porque põe fim, por isso, a um conflito. A Guerra dos 7 Anos. E João, é interessante, seria até curioso percebermos porque é que esta guerra entre nós caiu tanto no esquecimento. Porque a Guerra dos 7 Anos foi um conflito muito, muito importante. Muitos investigadores, muitos historiadores até a consideram como, de facto, a Primeira Guerra Mundial. Isto porque envolveu as principais potências da época e teve lugar na Europa, na América, na Ásia, portanto, envolvendo 3 continentes, e é um conflito que, com efeito, vai também marcar muito daquilo que vai ser o mundo durante as décadas e os séculos seguintes. Em boa verdade, as consequências desta guerra chegam até aos dias de hoje. Bom, o que é que nós temos na base da Guerra dos 7 Anos e de que forma é que Portugal se vê envolvido? Está em disputa, como de resto em muitos outros conflitos que continuarão a marcar os países europeus, incluindo a própria Primeira Guerra Mundial, já no século XX. Em grande parte o que está em disputa é a partilha pelas grandes potências europeias das colónias, das possessões que possuíam nas Américas, na Índia. A África ainda é e continuará a ser um continente esquecido. Mas muito da América está nessa altura a ser colonizada. A importância da Índia é vital para muitos dos países, dos impérios europeus. E é isso que está em confronto. Particularmente das 2 grandes potências europeias da época, a França, que se vinha mostrando mais ou menos hegemónica, mas também a Inglaterra. E este conflito vai definitivamente marcar, com o triunfo inglês, vai marcar, de definitiva afirmação da Inglaterra como a grande potência mundial. A França perde, vai ter que, para compensar neste tratado de paz que foi assinado em Paris, passa, os seus territórios que possuíam no Canadá para a Inglaterra, nomeadamente o famoso Quebec, onde ainda hoje se fala francês. Todos os territórios que estavam a leste do Mississippi passam também para a Inglaterra. A Espanha, que era a grande aliada dos franceses, entrega a Florida, nós passamos a chamar a Flórida, mas era a Florida, os espanhóis entregam-nos à Inglaterra, e a Portugal, os espanhóis devolvem Sacramento. E a Portugal, porquê? Porque Portugal, embora tenha entrado já numa fase tardia da Guerra dos 7 Anos, era aliado da Inglaterra e acaba por se ver envolvido neste conflito e acaba, pois, por beneficiar, com estas devoluções da parte de Espanha. Ainda nesta divisão das colónias, a França perde definitivamente. Os seus sonhos, os seus desejos sobre a Índia passa praticamente a estar totalmente controlada pela Inglaterra. Sabemos que os portugueses, por exemplo, ainda lá têm algumas possessões e vão manter, mas é a Inglaterra que agora definitivamente se impõe na Índia e a França perde qualquer hegemonia que pudesse ter na Índia. É um conflito que, curiosamente, apesar da Inglaterra sair vitoriosa, vai-lhe custar muito. Isto porquê, João? Porque, na sequência da guerra, profunda crise económica, também na Inglaterra, e os ingleses lançam altíssimos impostos sobre os seus colonos, nomeadamente os colonos na colónia americana, o que irá, num curto espaço de anos, provocar um enorme espírito de revolta entre os colonos ingleses na América, conduzindo muito rapidamente à independência destes e dando origem aos Estados Unidos da América. Tudo, por isso, decorrente desta Guerra dos 7 Anos.
Portugal vê-se envolvido, como eu te explicava, porque é aliado à Inglaterra, Espanha é aliado aos franceses, os espanhóis entram em Portugal, portanto há conflitos no nosso território, ficará conhecido como a Guerra Fantástica, é um nome estranho, mas é fantástica porque, repara, João, aquilo que estávamos habituados desde a Idade Média, para já não falar da época romana, era quando tínhamos batalhas, era grandes exércitos, frente a frente. E a Guerra Fantástica são longos meses em que mais de 42 mil homens de Espanha entram e invadem Portugal, mas praticamente não temos grandes confrontos. A estratégia portuguesa é ir minando, é quase que numa guerra de guerrilha, cansar os espanhóis. Nós temos alguns momentos importantes. Em maio de 1762, os espanhóis, esse exército de 42 mil homens, entra por trás dos montes, cercam Almeida e conseguem conquistar Almeida, que é uma importante praça forte, mas depois avançam para Marvão e aí já não conseguem conquistar Marvão. Há depois aquela que podemos considerar, enfim, uma batalha nos modelos habituais, a Batalha da Oguela, com uma vitória portuguesa. Os espanhóis não desistem ainda e vai haver um outro confronto que é decisivo no Alvito e, na sequência disso, já com pesadíssimas baixas, o exército espanhol recua. E, portanto, é também esta a participação portuguesa na Guerra dos 7 anos. Mas é estranho, de facto, João, que ela, com tantas consequências para o mundo, também para Portugal, ela praticamente tenha caído muito no esquecimento. Quando pensamos em Portugal, um país, enfim, profundamente marcado desde a sua origem por guerras, muitas vezes olhamos para este período que vai desde o fim das guerras da Restauração, portanto, Portugal recupera a independência em 1640 e ali durante 30 anos vamos ter guerras, e depois ficamos com a ideia que durante todo o século XVIII não temos guerras, porque depois só voltamos a ter com as invasões napoleónicas. Não é verdade. Temos muitas guerras, nomeadamente nas colónias, e temos esta guerra dos 7 anos que, enfim, foi marcante. Aliás, João, e vamos já prosseguir com as nossas sugestões da semana, mas deixa-me só fazer esta reflexão. De facto, a história de Portugal é marcada por inúmeras guerras, conflitos, desde a sua origem, as guerras da independência, as guerras da Reconquista, as guerras com Castela, as crises. Depois entramos no processo da expansão marítima, as guerras no norte da África, as guerras nas diferentes colónias, depois a Guerra dos 7 anos, as invasões francesas, as guerras liberais, enfim, o nosso país está permanentemente em guerras. E por isso vale a pena refletir, pensar qual é o período na história de Portugal em que mais tempo vivemos em paz. E olhando para a longa história de quase 900 anos do nosso país, o período que vivemos com mais paz é o atual. Os últimos 50 anos, sobretudo, de democracia. E por isso, e apesar do que alguns nos querem fazer crer, de facto, os últimos 50 anos são os melhores em praticamente todos os parâmetros do nosso país, incluindo nesta questão da paz e da guerra. E quando olhamos lá para fora e vemos que os conflitos mundiais, regionais, mas também mundiais, continuam. Vamos avançar, até porque por estes dias, o mau tempo decidiu também, ou está a decidir, afetar a Portugal, com falavas disso. Com a passagem de várias depressões e tempestades. Agora a vivermos ainda um rio atmosférico que vai trazer mais chuva e umidade, e o património cultural não passou incólume a tudo isto, Joel, infelizmente. Infelizmente. É óbvio que perante as perdas de vida que assistimos, que são obviamente a questão prioritária, mas não nos podemos também esquecer que estas sucessivas vagas de tempestade têm infelizmente deixado marcas profundas no nosso património, nos nossos monumentos. Afetou mais de 2 dezenas de concelhos e afetou mais de 50 monumentos nacionais e museus. E alguns monumentos nacionais relevantes que são património da humanidade. Estas tempestades deixaram, enfim, consequências bem nefastas, por exemplo, no Mosteiro da Batalha, no Mosteiro de Alcobaça, no Convento de Cristo. Estou a falar só de património mundial, também no Palácio de Mafra, no Museu Nacional de Conímbriga, no Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra. Bom, qualquer coisa estimada já pelos nossos responsáveis governativos por qualquer coisa como 20 milhões de euros de impacto. Felizmente está já anunciado, integrado no grande pacote, apoio também para a reabilitação do património. Esperemos bem que sim. Mas deixa-me dizer que, embora isto tenha afetado fundamentalmente, como todos nós sabemos, a zona centro do país, mesmo a norte, há monumentos afetados. Estamos a ver, por exemplo, aqui uma fotografia que às portas da cidade do Porto,
do icónico e emblemático Monumento Nacional Mosteiro de Lessa do Alio, que por estes dias e pelas próximas semanas estará encerrado, uma vez que, enfim, a tempestade provocou danos significativos na sua cobertura. E, portanto, não são possíveis as visitas. É a Igreja do Mosteiro, não é? É a Igreja do Mosteiro, exatamente. Como o Mosteiro desenvolve-se nas suas traseiras. Há umas semanas nos explicavas. Muito bem. Vamos avançar também e vamos agora sim para as sugestões desta semana. Em Matosinhos há uma instalação artística para visitar. É verdade, inaugurou neste passado fim de semana, num edifício histórico, uma antiga fábrica de conservas de Matosinhos, uma fábrica bem conhecida, a Vasco da Gama, mas que já há alguns anos está transformada pela autarquia num relevante espaço cultural. Por lá têm passado importantes exposições e outras manifestações culturais. Ora, este fim de semana abriu uma instalação, de facto, artística, com um nome muito interessante, Ricochete, e que é também, enfim, de algum modo, uma reflexão sobre a importância do património industrial. Mas de que forma? Bom, desde logo deixa-me explicar que esta intervenção artística é um diálogo entre músicos e artistas plásticos. Da parte dos músicos, António Rafael, Luís Fernandes, Miguel Pedro e o artista plástico Miguel C. Tavares, e que estabeleceram aqui um diálogo muito acústico. Por isso é que estamos aqui a falar de músicos. Portanto, é uma experiência imersiva, acústica, mas também não deixa de ser um apelo a uma reflexão sobre a importância do património mais recente, do património muitas vezes designado como património industrial, na imagem das nossas cidades, das nossas regiões. E porquê? Porque este projeto debruça-se especificamente sobre uma paisagem que está a desaparecer e que é de todos nós bem conhecido. Vou pedir à Regi para que coloque esta. Ou seja, a antiga refinaria petrolífera de Lessa da Palmeira. Muitas destas chaminés, destes grandes depósitos, já foram desmontados, mas durante a desmontagem desta gigantesca estrutura industrial, de facto a equipa responsável, multidisciplinar, responsável por a intervenção, envolveu-se com estes criadores artísticos exatamente para, como memória, também como memória desta unidade industrial, esta intervenção que agora podemos observar na fábrica Vasco da Gama. Foram recolhidos muitos dos sons que a própria fábrica produzia, ruídos que ainda foram captados antes de serem desmantelados, por exemplo, dentro dos grandes reservatórios, e é isso que depois inspira os músicos para conceberem esta intervenção artística, que vale a pena bem ir ver e escutar na fábrica Vasco da Gama, em Matosinhos. São memórias dos nossos tempos para podermos também recordar. Está aí o Carnaval, não é? Por causa do mau tempo em muitos locais, algumas atividades, infelizmente, também têm sido adiadas, mas dentro de portas há propostas. Sim. E não é só dentro de portas, João, mas já lá vamos. Disseste dentro de portas porque pedes para eu falar sobre aqui o Museu do Carro Elétrico, que de facto, na próxima segunda-feira, estamos em cima do Carnaval, tem um desafio para as famílias. Há um programa que o Museu do Carro Elétrico tem já há algum tempo, que se chamam Famílias Elétricas. Portanto, a ideia é que, de uma forma muito animada, famílias, portanto, crianças e os seus progenitores, enfim, se envolvam em visitas ao museu e, portanto, sim, uma visita diferente dentro de portas no museu na próxima segunda-feira. Vai haver uma descoberta ao tesouro, um paddy paper dentro do museu, mas, João, é também fora de portas, porque depois esta iniciativa convida as famílias elétricas a entrarem dentro de um elétrico e fazerem um daqueles históricos percursos ao longo das margens do Douro. O convite do Museu do Carro Elétrico é que as famílias vão mascaradas, o que seguramente vai dar um aspecto muito curioso a quem vir passar este elétrico durante esse dia. A participação obriga a uma inscrição, portanto, os interessados deverão contactar o Museu do Carro Elétrico para se inscreverem nesta visita elétrica. Está feita a sugestão para o próximo fim de semana, nesta época também de Carnaval que se aproxima, e o Aeroporto do Porto, Joel, está a comemorar 80 anos de existência. Agora vamos ter também visitas guiadas e falas com conhecimento, vais-nos falar com conhecimento de causa.
Sim, porque também sou daqueles que guiam essas visitas. De facto, já fizemos aqui referência a essa efeméride que se completou em dezembro. O aeroporto do Porto tem 80 anos. Quem passar por estes dias, por estas semanas, pelo piso de embarque, pode, enfim, observar esta exposição evocativa da história do aeroporto e da história da aviação na região do Porto. Mas, no âmbito destas comemorações, agora durante o mês de fevereiro, estão a decorrer, já decorreu uma, estão previstas mais duas, visitas ao aeroporto. Visitas ao longo das quais, enfim, se conta, se recorda a história do aeroporto, mas se leva também os grupos de visitantes àqueles espaços que nem sempre é possível, ou quase sempre não é possível visitar. Espaços técnicos que, enfim, desde logo a própria pista ou os subterrâneos que existem debaixo do aeroporto. Enfim, as visitas estão já a decorrer. Estejam atentos às plataformas, às redes da ANA e particularmente do Aeroporto do Porto, onde são divulgadas as inscrições gratuitas, mas limitadas e por isso se esgotam muito rapidamente. Há que estar atento quando o aeroporto lança estas visitas. Estamos a falar de uma infraestrutura que está em constante crescimento e já para este ano 2026 também se prevê que continua a expandir aquilo que é a sua influência. Vale a pena olhar para 80 anos de história e perceber também este crescimento do aeroporto do Porto, João, que hoje não é um aeroporto só de uma região, não é? Claro. É um aeroporto nacional e até internacional, porque sabemos que apanha também aqui o Noroeste tem parte do Noroeste peninsular. Sim, o aeroporto do Porto hoje tem um movimento superior aos 3 aeroportos da Galiza todos juntos. E, portanto, é o grande aeroporto do Noroeste. E, de resto, como a própria exposição apresenta, estão já, como tu dizias, a trabalhar para, enfim, ampliação e novas inovações neste aeroporto. Está aí um plano de expansão à porta, em breve também está prometido que o vamos conhecer. E avançamos para falar ainda de Camilo Castelo Branco, os seus 200 anos, ainda com 2 conferências sobre este tema e sobre este assunto. Sim. Olha, já estivemos no Porto, no carro elétrico, estivemos em Matosinhos, na fábrica de Vasco da Gama, estivemos na Maia, no aeroporto, e agora vamos até Gaia. Com efeito, e nós temos trazido aqui muitas iniciativas que estão a decorrer no âmbito do bicentenário desse nome grande da literatura portuguesa que foi Camilo Castelo Branco, e há um curso livre que está a decorrer, são mais de 2 dezenas de sessões que estão a decorrer em Gaia, promovidas pela Academia Essa de Queiroz, instalada no solar dos Condes de Rezende, um equipamento cultural da Câmara Municipal de Gaia, e de resto este curso livre conta também com o apoio da autarquia de Gaia. Portanto, as 2 próximas sessões, ou uma delas em boa verdade já decorreu no passado sábado, prende-se com o impacto de Camilo Castelo Branco na produção do teatro e do cinema. A falar-nos sobre o teatro esteve uma figura histórica da cidade, o encenador Júlio Gago, dos maiores conhecedores da história do teatro no nosso país e particularmente na nossa região, mas essa já foi. Agora, no próximo dia 21, teremos o impacto da obra de Camilo Castelo Branco no cinema e teremos nada mais nada menos do que o famoso jornalista Mário Augusto, uma referência, obviamente, quando falamos de cinema no nosso país. Será ele que se vai, enfim, assegurar esta sessão dedicada a Camilo e o cinema. É a última sugestão, a última porque a próxima também pode ser em termos de sugestão, mas uma sugestão diferente. Falta-nos olhar para o Caminhos da História desta semana. Que episódio é este? Olha, João, continuamos em Gaia. Numa altura em que se começa a falar das comemorações dos 30 anos da elevação do Centro Histórico do Porto pela Unesco à categoria de Património da Humanidade, nós deslocamos-nos até Gaia, mas a um lugar que faz parte desse, enfim, perímetro classificado pela Unesco como Património Mundial. Ou seja, a Serra de Pilar, isto a propósito do jardim que fica na base, o Jardim do Morro. Vamos até à Serra do Pilar e perceber o porquê da importância desta elevação e porquê é que a Unesco também a classificou como Património da Humanidade. Joel, muito obrigado e até para a semana. Até para a semana.